A reflexão de hoje tem a ver com aquilo que chamamos realidade. Observamos o que acontece à nossa volta e titulamos isso que observamos, que ouvimos, sentimos, compreendemos como a realidade. Porém, se começarmos a falar com várias pessoas sobre a realidade, vamos perceber que diferentes pessoas falam da realidade, não só com diferentes palavras, com diferentes conceitos, senão com diferentes olhares. Logo, chegamos à conclusão de que a realidade não é uma, a realidade é muitas ao mesmo tempo, muitas em simultâneo, sobrepostas. Então é importante começarmos a compreender que há as realidades, que há realidades que são partilhadas por diferentes pessoas, às vezes por um casal, por uma família, por um bairro, por um país ou pelo mundo inteiro. Mas sempre estamos a falar de uma perspectiva da experiência que estamos a ter. Uma forma específica, um óculo, uma lente, uma forma específica de olhar para aquilo que muitas vezes está a acontecer fora de nós. E então é uma perspectiva individual. E como eu dizia, pode ser partilhada por várias pessoas. E então aí dizemos a nossa realidade. Ou seja, quando nós falamos da nossa realidade, já é um consenso, já há um acordo. E também é importante percebermos que a experiência não é a vivência. São coisas diferentes. Então é bom que usemos palavras diferentes para nomear coisas diferentes. Neste caso, conceitos diferentes que se referem a realidades completamente diferentes. O que é uma experiência e o que é uma vivência? A experiência é algo que está a acontecer fora de nós. A experiência é um evento, um acontecimento. A vivência é a forma particular como cada uma das individualidades captam e respondem, reagem ao evento externo. Então, podemos dizer que a experiência é uma e a vivência ou as vivências são tantas quanto a quantidade de pessoas que estão implicadas na experiência. Então percebemos que experiência seria um substantivo coletivo, vivência seria o equivalente ao substantivo individual. E aí já começamos a estabelecer uma separação, começamos a traçar um limite para poder compreender melhor a nossa realidade, olhando para cada uma das partes por separado. Não é que elas aconteçam em separado, elas acontecem em simultâneo. E essa divisão tem a ver com aquilo que é a minha vivência nesta experiência coletiva.
a minha vivência individual nesta experiência coletiva. E por isso dizemos a minha realidade individual nesta realidade coletiva. Ou a minha realidade interna nesta realidade externa. E essa divisão é fundamental, porque 1000 pessoas num evento, provavelmente, muito provavelmente, vão experienciar 1000 vivências diferentes. E esta reflexão chama também aqui, convida uma outra atitude. Não há supostos nas experiências. Não há normalidade na forma como cada pessoa vive individualmente a experiência coletiva. Não existe normalidade. Porque cada pessoa tem a sua própria engrenagem única. E o estado da engrenagem, se usamos esta imagem concreta de uma engrenagem, as peças da engrenagem estão em estados diferentes. E as peças são únicas, porque têm a ver. As peças representam a estrutura, a nossa estrutura interna, a estrutura de cada pessoa. E o estado em que essa estrutura está, mais frágil, mais sólido, mais flexível, mais rígido, mais seguro, mais temeroso, mais pacífico, mais em conflito, mais individual, mais na parceria. Então é impossível, até colocando duas pessoas aparentemente, e a palavra aparente está a dizer que é o que parece, não é o que é. Duas pessoas aparentemente iguais, como dois gêmeos, colocados no mesmo evento, vão ter duas vivências completamente distintas. E são duas pessoas, aparentemente, com a estrutura e com o funcionamento quase igual. E normalmente isso não acontece. Então, olhando, honrando, reconhecendo a nossa individualidade, o que eu quero trazer hoje é quantos filtros nesta percepção existem entre nós e a nossa realidade. Já usando este novo conceito de realidade, é uma construção subjetiva que envolve naturalmente uma interpretação, uma leitura do que está a acontecer fora de nós. Vamos colocar o exemplo da realidade exterior. No fundo, aquele conceito ao qual chamamos realidade já é uma construção da nossa estrutura e do nosso funcionamento. Daí que é único, individual e irrepetível. Pode ser partilhado com outras pessoas? Pode, claro. Mas é uma construção minha. Então vamos olhar para esta imagem, porque eu gostaria de partilhar desde a perspectiva da psicologia perinatal, a base da terapia do rebirthing, os começos do meu trabalho terapêutico comigo e depois posteriormente com as pessoas, que me deu a oportunidade de compreender quantos óculos, quantos condicionamentos,
eu trago lá pelos 18 anos, quando eu comecei o meu trabalho de desenvolvimento pessoal, quantos filtros eu já tinha? E de que forma é que eu lidava com a realidade a partir da compreensão da realidade, a partir da forma como eu sentia a realidade, como eu reagia perante essa construção que era minha própria. O primeiro filtro que todo ser humano traz na leitura e na compreensão da sua realidade tem a ver com o filtro do inconsciente coletivo. Nós fazemos parte de algo maior que nós, muito maior que nós. Podíamos ir também a condicionamentos espirituais. Claro que sim. Neste caso, nesta partilha que quero fazer hoje, acho que estaria a mais. Podemos começar só por aqui. O inconsciente coletivo, o inconsciente da humanidade, a bateria de aprendizagens que a humanidade tem e que vai passando de geração em geração através da informação que está no nosso ADN, através do implícito na interação entre os seres humanos. O tempo inteiro estamos a descarregar, a manifestar esta informação inconsciente e que é partilhada por milhares ou milhões de pessoas. Principalmente as pessoas que compõem a sociedade na qual nós vivemos. Depois disso, entramos no filtro, ou carregamos, ou transportamos o filtro do inconsciente familiar. Já estamos a falar de um grupo de pessoas significativamente mais pequeno, que tem uma forma de ver a realidade, uma forma de reagir à realidade, uma forma de compreender e sentir a realidade. Segundo filtro. Terceiro filtro. As aprendizagens, a informação, os filtros são, digamos que conjuntos de informações, são véus através dos quais percepcionamos o que está a acontecer. E temos o filtro familiar. E depois do filtro familiar, temos o filtro da nossa experiência gestacional, da nossa gestação. São 9 meses nos quais sistema nervoso autónomo, principalmente sistema nervoso periférico membros, vamos dizer assim de uma forma extremamente simplificada, e sistema nervoso autónomo, aquilo que existe entre o piso pélvico e os ombros. Essa velocidade desse desenvolvimento que estamos a fazer, que fizemos dentro do útero materno, também corresponde com uma velocidade na qual absorvemos experiências para cristalizar conhecimento e cristalizar a síntese do conhecimento, podemos chamar a isso aprendizagem. Decantar conclusões sobre nós próprios, o vínculo materno, a vida lá fora, a família, o dinheiro, o amor, a saúde, etc. O nosso lugar no mundo, o nosso lugar na vida e na família. São todas experiências que nós vamos absorvendo e cristalizando durante os 9 meses. E pela sua intensidade neuropsicoespiritual, tem um impacto estrutural
naquilo que nós um dia vamos ser, na nossa estrutura. Eu falava há pouco de estrutura e de funcionamento. É a estrutura, a parte mais matéria, mais rija, mais sólida, que nos vai compor ao longo da vida. Depois temos o filtro falamos do filtro da estação, antes tínhamos o filtro da concepção, aplica-se exatamente a mesma apreciação sobre o impacto que a forma como nós somos concebidos tem sobre a nossa estrutura, sobre certas leis que nos vão condicionar na vida, os 9 meses, o momento do nascimento, a experiência do nascimento, a forma como cada um de nós individualmente sentiu, compreendeu e reagiu, e toda a bagagem de informação que essa experiência profunda, que parte mãe e parte filho, entre aspas, que deixa marcas, que abre brechas, que abre abismos, que deixa cicatrizes que nunca mais voltarão a ser iguais, onde há um antes e um depois. Há uma divisão de corpos, também há um dar à luz novos espaços dentro da nossa consciência. Novos espaços. Novas estruturas. Temos também o filtro de como é que se constrói o vínculo com as pessoas que nos maternam. Vão ser pessoas muito importantes na nossa vida. Pode ser uma avó, pode ser uma mãe, pode ser uma tia, pode ser uma professora da escola, pode ser uma vizinha. Um outro filtro tem a ver com as nossas vivências individuais com as pessoas que nos paternam. Podem ser exatamente as mesmas do que anteriormente. Pode ser o nosso pai, pode ser um professor, pode ser um avô, pode ser um vizinho. Pode ser um amigo dos pais. Normalmente são pessoas que nos impactam e, no melhor dos casos, nos impactam de uma forma positiva e são pessoas que nós inconscientemente escolhemos, adotamos como mães e pais na vida. Digo, para que olhemos para isto de uma forma mais abrangente, saindo um pouco daquilo que é convencional, não só nos impactam mãe e pai. E depois temos o filtro de todas as experiências precoces na nossa vida, aquelas experiências que, pela sua prontidão, pela nossa imaturidade, pela sua intensidade e pela nossa imaturidade ou incapacidade de corresponder à exigência, à intensidade daquela experiência, são filtros, aprendizagens que têm a potência de ficar como aprendizagens muito construtivas ou aprendizagens muito fragilizantes, muito desconstrutivas. E a isto chamamos de experiências traumáticas. Estes são os filtros, mas ainda há mais. Porque quando chegamos à idade jovem adulto, já temos também muito consolidadas 2 funções, não tem a ver com a nossa estrutura já, mas tem a ver com o nosso funcionamento. São 2 funções que se vão pôr em ação para nos proteger da realidade. E vamos ter um filtro através do qual não só não vamos poder reagir, senão não vamos poder compreender a realidade, que tem a ver com um conjunto de mecanismos de defesa ativa. À medida que vamos crescendo, cada vez conseguimos sofisticar mais e mais essas funções de defesa ativa, na forma como olhamos, compreendemos e sentimos a realidade. E, por outro lado, vamos ter também filtros de defesa passiva. É mais fácil
em processo terapêutico, com acompanhamento, com ajuda, com um complemento das nossas capacidades, alguém que complemente aquilo que ainda não temos, para nos ensinar, para nos acompanhar e para nos conter, é mais fácil começarmos a descobrir qual é o filtro das nossas defesas ativas, porque ele é mais evidente. Então, eu gostava que ficasses com esta ideia, que certamente vai mudar a forma como tu entendes, como tu reages, como tu te vais vincular com aquilo que chamamos realidade. E se esta informação mobiliza, transforma, te deixa curioso, curiosa, continua a acompanhar o canal, porque devagarinho, de vez em quando, eu vou continuar a colocar aqui informações que possam contribuir para que aprendas a cuidar do teu sistema nervoso e vivas com mais saúde, mais serenidade, mais significado, mais satisfação e, em último caso, mais sucesso. Até já!